Olá, boa noite e um feliz São João. Hoje eu estou em clima junino, aproveitando mais um feriado para estudar. Apesar que na minha rua está uma festa muito grande. As pessoas adoram São João, eu também adoro São João, então não posso fazer nada. Tá fora do meu controle o barulho que as pessoas estão fazendo na rua. Então hoje, né, por coincidência, foi um São João, eu marquei São João, mas o que importa é o conteúdo que hoje eu preciso passar, transbordar, porque são mais de 2 anos estudando esses tipos de conteúdo e a cada dia que passa eu sinto a necessidade de compartilhar mais com as pessoas. Então hoje, né, o tema escolhido diante de várias enquetes que eu venho fazendo. Oi, amigo Alexandre, tudo bom? Não lembre o ano que eu terminei a faculdade, por favor. Eu resolvi falar sobre as doenças, né? Algumas doenças, né? Claro que não vai dar tempo de falar de todas, mas adoecer, ela é uma opção. E hoje eu tenho uma convidada, né? Para quem acompanhou os meus stories, para quem viu os meus stories, eu vou receber uma convidada hoje, uma pessoa que vai me dar diante de um problema que ela tinha e algumas atividades que ela começou a fazer, né? E vou dizer que ela melhorou, né, o problema que ela tinha. E a doença, ela não vem à toa. A doença, ela não se aproveita da pessoa à toa. Cada pessoa, ela vai ter uma dificuldade, cada pessoa, ela vai ter um problema, cada pessoa, ela vai ter algo para ou chamar a atenção de alguém ou para realmente ser a vítima naquela situação. E o que é que acontece diante de certas situações? Existem duas leis que eu separei hoje para falar aqui, que é a lei da projeção. Aquela pessoa que eu mais critico, aquela pessoa que eu mais reclamo, aquela pessoa que eu mais bato de frente, eu estou me colocando no lugar dela, eu estou sendo igual a ela, então estou me projetando. Aquela pessoa que você mais critica, mais repudia, mais ignora, mais reclama, vamos lá, que é seu pai ou sua mãe. Na maioria das vezes você acaba agindo igual a eles. Só que ouvir isso chega a dar um choque. Você para e diz assim, não, que é conversa. Eu não sou igual ao meu pai, eu não sou igual à minha mãe. E é sim. Um dos dois você copia e você modela. E se não é o pai e a mãe? Às vezes as pessoas é casado. E aí critica muito o marido. Critica. Toda pessoa que você tem uma tendência a criticar demais, alguma coisa nele, você está repetindo o que ele está fazendo. Então você fica irritado com aquela situação. E o que é que acontece? Quando eu me irrito com algo, com alguém que eu não consigo resolver, mudar, modificar, tirar do canto. Uma coisa é eu mudar um móvel de lugar, colocar uma prateleira na parede. Eu coloquei minha prateleira ali porque aqueles livros são inseparáveis de mim. Outra coisa é eu pegar uma pessoa que pensa, que sente e eu querer modificar. Então tá fora do meu controle. Eu não consigo fazer isso até que a própria pessoa tome a consciência de quem ela é e o que ela está fazendo na vida. E assim, eu não sei se essa pessoa que me mandou o depoimento, se ela vai poder participar, né? Eu a convidei, mas eu não sei se ela vai poder participar. Enquanto isso, nós vamos continuando por aqui. Então, voltando para essa questão de modificar. Quando eu não consigo mudar alguém, o meu corpo ele é 90% emoção. Quando eu não consigo mudar aquela situação, eu vou sentir, aquilo vai doer e aquilo vai incomodar. E muitas pessoas, né, responderam que adoecer não é opção e é opcional.
Existe um livro chamado Biologia da Crença, né? E muitos biólogos, médicos, eles nem acreditam em Deus. E aqui eu não estou falando de religião. Ele diz que não existe hereditariedade na doença. Com a carga genética na unha e na ponta do cabelo. Ok. A cor da pele, o tamanho, se o filho é maior ou menor, enfim. Por que é que existem os pais tão pequenos e os filhos são tão grandes? Ah, mas é o DNA. De quem? Se da família, de pai e mãe, a gente pega 50% de cada um. De tios, primos, enfim, a gente pega 25% apenas. Então, será que 25% dá para fazer tanta coisa? Dá para deixar uma pessoa tão grande desse jeito? É natural que os filhos cresçam, mas não tem nada escrito que o filho tem que crescer, que vai ser maior do que o pai. E geralmente é o que acontece. Os filhos são sempre maiores do que os pais. E aí o que acontece? Quando eu não consigo modificar, eu incomodo, aquilo dói, eu me atrapalho, eu paro, olho e digo assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Se aquela pessoa não quer mudar, se aquela pessoa não está melhorando, o que eu vou fazer? Aí a pessoa começa a desenvolver todos os problemas de saúde. E aí pode vir uma pressão alta, enfim, a diabetes, e aí eu vou entrar um pouco em cada tipo de doença. Por quê? Cada tipo de doença, ela é relacionada com alguma coisa ou alguém em específico. Imagina uma mulher hoje que ela está com câncer de colo do útero. Ou uma mulher que tem problemas de fertilidade. Pela linguagem do corpo, aquela mulher ela está rejeitando ou ela rejeitou a figura masculina na vida dela. Ela está rejeitando duplicar. Ela está rejeitando a prosperidade. Então, se ela está rejeitando, se ela é uma mulher turrona, que o universo pertence a ela, que o mundo pertence a ela, e ela não consegue ouvir ninguém, ou de repente, já aconteceu comigo, de alguns atendimentos de coach, de uma cliente que foi abusada sexualmente pelo próprio pai e ela se culpava porque ela não conseguia ter um filho. Então ela repudiou de todas as maneiras o sexo masculino e repudiou por uma pessoa que deveria proteger ela, que era o pai dela. Respira. Então imagina quantas mulheres estão morrendo com câncer de colo do útero ou com câncer de mama, câncer da glândula ou câncer dos ductos, também tem uma especificação. Aí a pessoa diz assim, mas eu não pedi para ficar doente. Ok, existe tratamento. Porque existem pessoas que se curam de câncer malignos, enquanto outros, o câncer só evolui e ela acaba morrendo. Ninguém consegue responder isso. Mas aqui, a mente da pessoa é que muda. Existem pessoas que precisam sair de um ambiente para poder aquele ambiente prosperar. Então, às vezes, é um pai que está sustentando uma família toda, uma filha, um filho, um neto, vários netos, e ele está ali naquela família. Às vezes é uma mãe que trabalha, que sustenta a família toda e quando ela chega no final de semana, ela olha para os cantos e diz, eu não consigo fazer nada, eu só trabalho. E aí a morte ela não vem por acaso. Recentemente, eu entrei em contato com uma pessoa que a sogra dela faleceu de problema cardíaco. Ela não tinha nenhum problema no coração e ela faleceu. E aí caramba, a pessoa saudável, não era nova, uma pessoa nova. E aí do nada ela me disse que ela tinha falecido. Só pelo corpo, pela linguagem do corpo, ela faleceu de problema cardíaco porque ela estava com algum medo do futuro.
E aí é onde entra a parte do coração. Quantas pessoas vocês conhecem que não tem nenhum tipo de problema cardíaco e de repente tem um infarto fulminante? Eu conheci várias pessoas assim. De repente a pessoa estava saudável, na flor da vida e foi lá e infartou. E aí a pessoa olha e diz assim, mas por quê? Ela não tinha nada, coração é silencioso, coração ninguém confia, ninguém pode confiar no coração. Porque do nada a pessoa vai lá, infartou e morreu. E aí eu digo a vocês, uma pessoa que se preocupa demais com o futuro, que tem medo do futuro, que não vive o fluxo da vida, que tem medo de ficar pobre, que tem medo de perder as coisas ou as pessoas, mas geralmente se refere a coisas materiais, essa pessoa ela vai ter problemas cardíacos. E aí entra em xeque, ai meu Deus, e essa pessoa que você conhece? Devido ao coronavírus, o marido perdeu o emprego e ela teve medo de passar fome. E ela teve medo de não conseguir pagar as contas e honrar com os compromissos dela. Porque ela não tinha uma renda, vivia só da renda do marido. Para que ela não seja um peso na vida do marido, quem morreu foi ela. Porque ele arrumou outro emprego e ela não tinha renda. Então aconteceu isso. Aí a pessoa para e diz assim, caramba, é uma merda. É uma merda. Algumas doenças vêm para o corpo da pessoa como forma de dizer assim, para tudo e se reconecte com você novamente. E eu entendi isso, né? Eu tive um problema que eu postei há muito tempo, acho que o ano passado, no meu Instagram, e eu recebi um monte de bombardeio de pessoas que se acham autossuficientes para falar sobre que as doenças elas realmente não são opções. Elas vêm e eu não posso optar. Onde eu curei uma urticária nervosa nas minhas pernas e do nada essa urticária apareceu em um momento da vida onde eu estava muito nervosa. Eu olhava para os lados e eu dizia, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Isso se referia às minhas filhas, referia à minha família, ao meu esposo, onde eu estava em um momento cercada, né, sem conseguir me virar para os lados, porque eu tinha 2 crianças, uma na época de 2 anos e a outra com 7 para 8 anos. E as minhas 2 filhas, eu trabalhava, eu dava aula. Para muitos que me conhecem, eu sou professora de matemática. Então eu dava aula nesse período e o que aconteceu? Meu esposo entrou em um concurso e ele passava o dia todo fora. Eu sempre trabalhei com venda direta. Então na época eu tinha muitos clientes. E aí o que ajudava na renda era essas vendas. Só que eu passei por uma situação com o meu cunhado especial, que ele queria ter autoridade sobre minhas filhas e eu me vi numa situação de ou eu defendo as minhas filhas de um adulto, porém ele é especial, porque eu não tive uma pessoa que parasse, eu não tive minha sogra que parasse assim, não, pode confiar que eu vou tomar conta. Eu sei que ela ama, eu sei que ela cuida, tenho o maior respeito por ela, mas naquele momento ela disse assim, ele é assim mesmo, a gente tem que saber lidar com ele. Eu disse, ok. Então, se é para aprender a lidar com ele, a partir de hoje as minhas filhas... E aí ela era o meu suporte. E a partir daquele momento eu passei a não deixar minhas filhas mais lá. Então, eu tive que parar de sair, eu tive que parar de fazer minhas vendas, eu perdi muito dinheiro na época, eu perdi muito cliente. Por quê? Eu não conseguia sair com 2 crianças, uma de 7 e uma de 2. E meu esposo saía de manhã e chegava de noite. E eu me vi naquele cercado, olhava para um lado, olhava para o outro e dizia assim, eu não posso confiar em todo mundo para deixar as minhas filhas. Então foi um momento muito difícil na minha vida. Muito desafiador, porque ao mesmo tempo eu queria trazer a renda para casa, mas me via presa. E eu olhava para as minhas 2 filhas e dizia assim, mas eu preciso cuidar delas.
Eu não culpei elas na época. E aí as minhas pernas, elas encheram de uma vermelhão tão grande que eu tinha vergonha de andar de bermuda. Eu só andava de calça nesse período. O tempo passou, vez ou outra sumia do nada. Eu fui para médico, fiz raspagem, fiz coletagem, usei pomada, usei creme, tudo que você imaginar. E de nada adiantou. Com o passar do tempo foi sumindo. Passou, vamos lá, 1 ano e meio, uns 2 anos, minhas pernas eu não saía de bermuda. Passou mais tempo e aí foi desaparecendo. Vez ou outra ela aparecia. Começava com uma bolinha do tamanho de um dedo. E aí aumentava do nada. E era uma urticária horrível, coçava. Enfim, quando eu comecei a entender do mundo do desenvolvimento humano, que comecei a estudar as doenças psicossomáticas, eu entendi que quando a minha pele se irrita, eu estou irritada com algo. E eu não estou conseguindo andar. Eu não estou conseguindo evoluir. Depois que eu tive a consciência, apliquei uma técnica em mim, porque nada vem assim à toa. Tive a consciência daquilo que estava me prejudicando, apliquei uma técnica, né? E foi uma das técnicas que eu apliquei nessa pessoa que vai vir aqui, uma pessoa que vai falar um pouquinho sobre a experiência dela. Porém, foram situações diferentes. E aí a minha perna sarou. E sumiu tudo. E eu não precisei usar remédio nenhum. E eu não precisei usar produto nenhum. Mas as pessoas não acreditam que isso pode acontecer. Aí eu vou voltar para aquela pergunta lá atrás, para quem estava aqui me acompanhando, para quem ouviu. Por que algumas pessoas morrem de câncer malignos e outras não? Por que será? E aí eu digo a vocês, porque não era o momento delas e porque aquela outra que não morreu, ela ao invés de focar no problema, ela fez o tratamento, ela recebeu o tratamento, mas ela ressignificou aqui. Porque não adianta para dentro da tua boca se você não mudar a tua mentalidade. E aí a outra lei é a lei da causa e efeito, é a lei do retorno. Tudo que eu comunico para o universo vai voltar para mim. Tudo que eu comunico para o universo vai voltar para mim. Então, se você está com enxaqueca, com dores no corpo, também não adianta só falar, tá? Tem que falar e fazer. O que é que pode acontecer? Você pode atrair outros tipos de doenças no teu corpo que você não vai saber por que aquela doença veio para você. Aí você se pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu não mereço. Deve ser Deus que quer isso para mim. E aí eu já fui uma pessoa de tudo culpar os outros. Até o dia que eu decidi assumir minha responsabilidade e fazer a minha parte e cuidar de mim. Então, para mim, essa é uma das primeiras lives que eu estou fazendo sobre doenças do corpo. E ela faz muito sentido na minha vida. E eu só estou aqui falando disso porque hoje eu tenho consciência, hoje eu aprendi a entender e interpretar as doenças das pessoas. Meu amigo Samuel, não sei se ele ainda está aqui, a gente bateu um papo também. Meu amigo virtual, porque eu tenho vários amigos virtuais, tá, minha gente? Ele viveu uma experiência dessa, né? E outras pessoas, que muitas pessoas elas não querem se expor, onde a pessoa chegou para mim, me contou uma situação e aí eu falei o que significava e a pessoa disse, realmente significa isso. O como fazer para reprogramar é o processo. E aí Keila, né, é a pessoa que eu estou chamando hoje aqui, ela viveu uma fase assim, onde ela olhava para os lados e não sabia o que fazer.
onde ela não estava tendo o valor próprio e também não estava assumindo a autorresponsabilidade. E muita gente fala de que tem afta, que tem dor no estômago, que regurgita, que tem queda de cabelo. Cada doença, ela vem para o seu corpo dizendo assim: opa, para aí, que tem alguma coisa errada. Opa, por que você está com dor de cabeça? Quantas pessoas hoje têm enxaqueca? Alguém aqui tem enxaqueca? Eu já tive também enxaqueca. Independente do período hoje, menstrual ou não, para as mulheres que têm enxaqueca, eu tinha enxaqueca no período menstrual. E eu aprendi a ressignificar e não ter mais enxaqueca. Hoje em dia eu tenho uma leve dor de cabeça quando eu não durmo bem, quando eu estou muito preocupada com alguma coisa, quando eu preciso fazer alguma coisa e aí eu sinto algumas dores leves de cabeça. Quando eu estou muito cansada, quando eu estudo demais, mas enxaqueca nunca mais. Porque eu aprendi a ressignificar o meu corpo. Oi, Rose, boa noite, amor. Quando eu tenho a consciência de quem eu sou, o que eu posso fazer comigo, porque o nosso corpo ele é matéria, ele é célula, ele é átomo, ele é energia. Tudo está dentro, tudo está dentro de nós. Quando eu preciso colocar uma pílula para dentro de mim, para cuidar do meu corpo, o que é que acontece? Eu tenho que receber aquela pílula com muito amor, dizendo assim: eu vou me curar, eu vou ficar boa, eu vou resolver minha vida, eu vou ficar saudável. Se eu coloco com raiva, dizendo assim: por que é que Deus está me castigando? Porque eu estou doente desse jeito. Quando eu reclamo, quando eu questiono, quando eu condeno, por que é que eu vou ter a cura? É onde você entende, se cuida, mas ninguém muda se não mudar a mentalidade. Eu posso mudar um móvel de lugar, mas eu não posso mudar o pensamento de ninguém. Então tudo começa aqui dentro, dentro do pensamento, dentro do consciente e do subconsciente. Se eu não tenho essa capacidade de entender o meu consciente e o meu subconsciente, então eu vou ficar igual a onda. Vou viver de acordo com a maré. A maré vem, maré vai, maré vem, maré vai, e assim eu vou vivendo. E tá tudo certo. Muitas pessoas têm até medo de dizer o que elas têm, mas o médico sabe. Então, para o médico, elas contam tudo. Para elas, elas arrumam desculpas. Então, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com enxaqueca, com afta na boca, com várias coisas, vários detalhes, várias doenças, elas são fruto das escolhas que elas estão fazendo. Então, eu vou convidar aqui a minha amiga Keila, tá por aqui? Deixa eu ver ela. Ela está em um processo muito grande de mudança. Cris, amor, boa noite. Ela é minha amiga virtual e ela vem contribuir hoje com uma cura, né, Keila? Oi, Olá! tá jóia? Vi seu telefone. Sim. Linda, cheia de pérolas, com muitas rosas atrás. Eu- Ai, meu Boa Deus do céu. noite. Boa noite. Já passou o frio da É, barriga? Já, né, Tiga? Já. tá. A gente fica, assim, eu fico, né, emocionada. E porque a experiência de vida é uma coisa muito, assim, é de muito valor, né, Ana? Isso. Quando você, quando você parte para poder pedir ajuda,
é porque você já tomou consciência que sozinha não dá conta. Então, só aí você já reconheceu várias coisas e reconheceu um princípio, Uhum, que é um princípio da individualidade. isso. E aí, vamos só corrigir um detalhe que a gente aprendeu lá atrás, quando eu tenho consciência, quando eu busco ajuda, porque o agente é muito grande, é muito amplo, É eu. né? Keila foi uma das pessoas, né, que aceitou meu convite de falar sobre um desafio que ela tinha diário. E eu quero que parta. Eu recebi um depoimento lindo dela. E como é que a coach fica? A coach vai logo e a coach se derrete toda, a coach Aê, chora, meu a povo! coach se emociona. Então, assim, Keila, se apresente, por favor. Diga de onde você é, porque a gente é amiga virtual, tá, minha gente? A gente não se conhece pessoalmente. Quanto tempo eu tenho? Você tem 24 minutos. Então vamos. Eu vou procurar ser bem objetivo. Primeiro te agradecer, Ana, de você ter me dado essa oportunidade. E eu vou me apresentar. Meu nome é Keila. Eu gosto mais, é Keila Ranger. Meu Anja. nome, eu sou de Patinga, Minas Gerais. E eu conheci a Ana fazendo um curso, né? Ela já deve ter falado nos vídeos dela, né? Sobre análise corporal. E aí algumas pessoas fizeram um grupo de estudo e ali a gente foi tendo contato. Então, assim, como que eu fui para esse caminho? Eu estou como contadora já há 15 anos e nesse desenvolver da contabilidade, eu como pessoa, eu, eu, ach, eu entendi eu tinha, assim, gastava muita energia para fazer algo que eu via que muitas pessoas faziam assim, light. Então aí eu fui começando dentro de mim a entrar no conflito. Para que mesmo é o meu propósito? Hoje a gente fala propósito, na minha época, para que mesmo que eu sirvo? Para que eu vim na Terra? Qual que é a minha missão aqui? E determinado tempo da minha vida, eu entrei num conflito assim maior, porque eu peguei uma responsabilidade dentro da área contábil e eu não estava muito resolvida dentro de mim se realmente era aquilo que eu queria. Mas até então eu achava que era. Então, assim, eu vi a Ana falando assim que adoecer é uma opção. Foi um impacto para mim ouvir isso. Mas, há um tempo atrás, que eu entrei em contato com ela e a gente conversou pela primeira vez, eu passei essa coisa que a gente às vezes chama de angústia, né? Essa coisa mal resolvida que fica dentro da gente, que você vê, mas não quer encarar. E aí eu falei com ela o que eu tinha vontade, o que aquilo trazia no meu corpo era, eu via falando de enxaqueca. Até eu decidir, até eu encarar, até eu ter consciência de que realmente a minha profissão significava para mim, o que eu significava para mim mesmo, eu trazia muitas dores para mim. Eu tive crises e crises de enxaqueca. Eu, na minha característica, eu falo chorando. E isso para mim era uma agonia, assim. Eu não aceitava isso porque era muito criticada, assim, o meu tempo de vida. Eu tenho como chorona. Eu tenho um problema, eu tinha, né, assim, do quanto que acontecia comigo, é o problema de herpes labial, desde os 11 anos de idade. E hoje eu tenho 44.
E no decorrer desse tempo, um médico falou para mim o seguinte: isso não tem cura, você tem que se resolver emocionalmente. Tentar não ficar, procurar não ficar estressada, não ficar se chateando com as coisas, porque através. E o sol, né? Então, assim, realmente eu estava trazendo para o meu corpo doenças porque eu não me resolvia, eu não encarava aquilo que as dúvidas, e aí só ia vivendo, empurrando com a barriga. Eu casei, vou fazer 8 anos de casada, e o meu esposo, ele é muito bem resolvido. E ele também me ajudou muito nesse processo, porque o fato de eu ficar com as coisas na minha cabeça, o cérebro ele não suporta doença, por isso que ele desce para o corpo, né, Ana? Ele desce para o corpo. E aí, quando eu conheci a Ana e falei dessas coisas para ela, ela falou: você vai fazer uma tarefa e vai fazer isso, isso e isso. Eu trouxe até aqui, ó. Ah! Olha só, essa E olhe gominha. que foram apenas, eu acredito foram, se eu não me engano, foram três coisas que ela fez dentro de uma infinita possibilidade que a pessoa tem de fazer, mas ela fez 3 tarefas que ela fez, cumpriu e ela conseguiu resolver o problema dela de herpes labial e a gengiva, não era, Keila? Aí o que acontece? Antes de conhecer a Ana, eu já tinha me decidido a buscar me autoconhecer através do desenvolvimento, desenvolvimento humano. Então, aí por isso que eu entrei nesses cursos e cheguei até ela. Então, quando eu conheci a Ana, eu observei que ela tinha uma voz, o tom de voz muito confiável, um tom de voz muito firme. E isso me impactou porque o meu coração falou assim: não, é essa menina que vai me ajudar. E aí eu falei com ela, me passou 3 tarefas e eu fiz ela me fazer várias perguntas e responder com, com calma. Ela me passou as 6 leis da autorresponsabilidade, e aí que eu quero entrar. É, a gente acha que a gente é responsável, mas a gente é responsável com as coisas dos outros. A gente é responsável com aquilo que colocam na nossa mão, porque a gente não quer passar vergonha. E eu acredito que muitas pessoas foi ensinada a ter responsabilidade por aquilo que é entregue nas suas mãos. E depois, junto com essas 6 leis da autorresponsabilidade, ela me deu essa gominha. Toda vez que eu reclamasse, todas as vezes que eu criticasse, todas as vezes que eu murmurasse, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Lascar essa gominha no meu braço e dói pra caramba. E dói. E na associação dessa ardência na pele, eu lembrava, em vez de eu criticar, eu vou dar sugestão. Em vez de eu reclamar, eu vou olhar a causa. Com isso, o que acontece? Quando eu passava, isso aconteceu 3 vezes, passava uma situação que eu ficava extremamente chateada, podia contar, um dia depois, meus lábios já começavam a coçar. E aí a minha boca estourava. Então, por lado emocional, eu observei que isso reduziu consideravelmente. Consideravelmente. Isso não foi da noite para o dia, porque desde o ano passado, eu venho fazendo, de agosto do ano passado, eu venho procurando o profissional. Eu já fiz um acompanhamento, só que na área profissional de liderança, porque eu tinha muita dificuldade de falar, de expressar. Hoje eu tenho buscado melhorar, porque o meu tanto calar, eu dava um nó aqui na minha garganta, uma ardência, depois descia para o meu coração, e até essa chateação passar, dependendo do grau dela,
Ali eu sentia dor, o meu lábio estourava. Então, assim, eu fui uma pessoa que mais silenciei mediante a eu ser chamada atenção, as pessoas me humilharem, as pessoas me criticarem, do que... Ah, o meu irmão tá aí. Do que propriamente falar. Eu não parto para o conflito. Eu choro. Eu até criei uma frase para mim. Ó, eu não sei xingar, então eu vou chorar. Que era a forma de eu desbravar isso. Quando eu fui passando por esse processo de me conhecer, foi até com uma outra menina, eu só falava dos problemas que acontecia comigo. Eu não falava de mim. E aí, só para mostrar, Ana, que foi uma sequência de coisas, aonde que, ao invés de eu ficar parada, chorando, reclamando, eu vi a necessidade que eu tinha que me resolver, que eu tinha que ser uma pessoa resolvida. Eu olhava pro meu esposo e eu falava assim, nossa, o cara é resolvido. Gente, eu quero ser assim. A modelagem, eu quero ser assim. Ele quebrava o pau, daí a pouco, como nada acontecia. Aí eu fui para uma outra, o meu irmão me apresentou uma outra pessoa que eu segui, conheci o Corpo Explica e conheci a Ana. Quando eu conheci a Ana, foi uma materialidade. São 6 leis da responsabilidade. E eu pego essa gominha aqui, coloco no meu braço por 30 dias, e todas as vezes que eu estava angustiada, eu ia lá e fazia. Ia lá e fazia, ia lá e fazia. Com 30 dias eu passei a reclamar menos. Tá, Ana? Passei a reclamar menos. Com esse processo todo, eu baixei o estresse no meu coração. Eu baixei muito estresse no meu coração. Eu passei a estudar sobre autoconhecimento, autogoverno. Que é o autogoverno? É o domínio próprio. E olha que eu tenho, assim, bastante experiência numa situação bem recente, aonde que eu perdi, assim, o domínio próprio algumas vezes. Mas aí, de 3 meses para cá, de 2 meses para cá, eu já estou me controlando mais. Eu já não falo tão chorando. Eu já cheguei a ponto, meu irmão tá aí e com ele mesmo aconteceu. De acontecer um lance, daí falando, eu ia perdendo a voz e tipo que ficava engasgando, alterando a voz e o choro vinha. No outro dia, a herpes aparecia. Então, e detalhe, vou só frisar um detalhe, porque ela tá falando, bem falante, gosto muito de você falante. Só um meu irmão, é detalhe, verdade. né? A gente não fez um processo de coach, eu fiz uma análise corporal Foi só nela. 3 tarefas. Eu fiz uma análise corporal, falei como ela funcionava, como ela devia começar a funcionar. E aí passei 3 tarefas para ela fazer, e aí ela foi e fez, porque, como ela está dizendo, não é do dia para a noite, é um acompanhamento. E assim, desde já, né? Eu não pude, eu agradeci naquele dia, mas ao vivo é outra coisa, dá mais emoção. Então eu vou, para finalizar aqui, né? Que o tempo passa rápido. Isso. Quando a Ana fez a minha análise corporal, eu me surpreendi, porque dentro das características, eu vi realmente que o tanto que eu sou perfeccionista e a minha própria chefe falou, seu problema é que você demora muito sair desse ponto para esse. Por quê? Por causa do perfeccionismo. Eu tenho que pensar, rever, pensar de novo e ter certeza que aquilo não vai dar errado para me seguir. E o fato de eu chorar muito, o que é chorar muito? Se eu estou
na questão de tensão assim, maior do que eu suporto e eu choro, aí eu vi, a minha característica me permite isso. Então, quando eu entendi que eu posso chorar porque a minha estrutura corporal permite eu fazer isso, eu estou dentro daquilo que é natural, aí, meu filho, eu desencanei. Desencanei. Então, eu me aceito como eu sou, e bola para frente. Dentro dessa característica, eu posso aceitar a ajuda, porque se eu tiver no recurso, se eu tiver bem, me aceitando bem, eu não vou ter necessidade de provar nada para ninguém. Eu simplesmente posso fazer. Entendeu? Então, essa questão de trazer a doença para o seu corpo, ela tem a ver com a decisão. É você ficar carregando quem você não precisa carregar. O que é carregar? Eu tenho vários exemplos. Pode falar, Ana? Pode, fique à vontade. Por exemplo, eu estava ali trabalhando, aí fazendo a tarefa. Eu sabia que estava certa. Eu ficava, nossa, será que está certo? Nossa, será que a pessoa vai achar? Nossa, Deus, me vinha aquele medo. Será que está certo mesmo? Não tinha confiança em mim mesmo. Porque eu não sabia a minha identidade. E quando você está certa da sua identidade, você tem confiança naquilo que você é. Vamos Hoje, falar um eu mais falo, recente? Um mais recente? Aquele projeto que você fez, que você disse, ah, é porque eu vou indicar a pessoa para tal coisa, tal, 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 e aí? que a Ana está falando? Eu afastei. Em 2019, eu decidi sair da contabilidade. Quando eu decidi sair, eu tive ali vou falar assim, uma purificação. A cabeça, enxaqueca eu não tive mais. Eu fiquei olhando mais para mim. Quando foi esse ano, uma pessoa me procurou na minha atividade de contadora e perguntando se eu trabalhasse. Eu fiquei muito na dúvida, porque eu não queria voltar para a contabilidade. Eu quero seguir o meu propósito, que é ajudar as pessoas. Mas aí, a realidade não tá fácil, né? Para ninguém. Aí eu falei, Ana, eu tô com a dúvida, eu tô insegura, eu vou passar isso para outra pessoa. Aí a Ana foi e conversou comigo de novo, me relembrou quem eu sou, a minha estrutura, e aí eu fiz a proposta. Fiz a proposta, confiei e deu certo. Né, Ana? Eu já passei isso para você. E hoje eu já abri a empresa da pessoa com uma visão diferente que eu tinha antes. Antes eu tinha visão que eu podia fazer, mas eu não dava conta e era insegura. Hoje eu tenho a visão do que realmente eu sou, eu dou conta, eu tenho experiência, eu tenho bagagem para isso, e se bater aquele frio na barriga, aí, meu filho, é cair para dentro, Eu vou com medo mesmo. Diga assim, eu vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo. E uma coisa que eu vou falar, eu não sabia dar preço. Eu dava preço com medo. Porque eu dava preço pensando em eu dar a resposta e não a pessoa dar a resposta. Eu falei, não, mas eu dava preço colocando a minha figura como eu fosse pagar para mim mesmo. Aí eu faço a pergunta, o quanto que eu me pagaria? Aí, e eu não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, não sei quantas pessoas falam, não, você entende, você sabe, meu marido mesmo já falou assim, já desisti de ser. Você não desista não, desista não, marido, desista não. Ele falou, você não enxerga, você sabe,
você sabe das coisas, você sabe fazer, mas você não se valoriza. Aí várias vezes já ouvi isso. Mas ninguém me valoriza. Ninguém vai te valorizar se você não usar o princípio da individualidade. Primeiro Deus, depois eu, depois os outros. Uma coisa que eu toquei aqui, né? A gente temos tempo. As pessoas elas têm o costume, o hábito, o mau hábito, e depois desse evento que eu fui em janeiro, chamado A Lógica da Vida, tem um tipo de ganho indireto que é justamente esse. Ah, porque Deus quer assim. Ah, porque Deus. Se eu estou passando por isso, é porque Deus quer. Se eu estou passando por aquilo, é porque Deus assim permitiu. Deus é amor. Eu digo isso e eu chego a me arrepio A toda. Alessandra, minha cunhada, tá aí também. Deus é amor. Deus ele não quer que ninguém sofra. Por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Só que nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz com o nosso eu. Quando a gente se Verdade. conecta, assim como Keila aprendeu a se conectar com o eu dela, assim como eu também aprendi a me conectar com o meu eu. E assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou. O resto é consequência do que acontecer. Então, eu uso muito uma É regra na verdade. minha cabeça, a regra 10/90, que é até desse livro do Poder da Autorresponsabilidade. 10% é o que me acontece, 90% é como eu reajo. Então, à medida que ela vai reagindo, ela vai aprendendo, ela vai lendo, que ela agora tornou-se leitora, ela vai lendo, ela vai praticando, ela vai fazendo, ela vai mudando primeiro aqui. Porque depois que a gente muda aqui, acabou-se, não tem mais para ninguém. E não adianta uma pessoa chegar, uma pessoa lá atrás, que humilhou, que ofendeu, que daqui a 6 meses, quando chegar na frente dela, ela vai olhar para aquela pessoa e ela não vai mais ter aquele sentimento. Porque quando ela se conecta com o eu dela, ela sabe quem ela não precisa provar nada para ninguém. Então eu também passei por isso. De provar para o E hoje, outro que eu Ana, era boa. é, Ana, eu vou te falar, a gente, você sabe que é uma construção, É uma né? construção. Você já está 2 anos e eu 8 meses, e nesses 8 meses eu fui e voltei, mas de um tempo, de algumas semanas para trás, por exemplo, eu tenho falado comigo mesmo, eu quero ser um adulto saudável. O meu pai está aqui comigo e ele está passando por um momento de enfermidade. Aí eu falo, pai, fala comigo. Eu quero ser um adulto saudável. Essa semana que eu estou fazendo uns tratamentos de dente, eu viro o meu dente, gente, parece doideira, mas tudo é treinável. Eu falo, eu tenho o melhor, eu perdi um dente com 18 anos, com menos de 18 anos, esse da frente cá. Aí eu falo com ele assim, e deu uns probleminha e tal, aí eu tenho que falar, eu tenho o melhor dente, porque a medicina, a odontologia, ela foi permitida por Deus para poder fazer algo substitutivo e melhorar a minha aparência para que eu não me sinta menor do que ninguém. Então, por que que essa região minha é melhor que eu tenho? Por que que ele é o melhor do que os outros? Porque ele veio substituir algo que eu perdi. Então, eu não perdi, eu acabei ganhando e aprendendo Sim. que, menos seja uma prótese, ela não diminui a minha dignidade. Entendeu? Então, a busca de se tratar, a busca de reconhecer, a busca de ouvir que naquele ponto ali tem algo para melhorar, é para que você torne um adulto saudável. É fácil? Não. Não é, porque até que a mente da gente reconheça essa transformação, são 63 dias.
Existem Olha quanto tempo que a gente... várias tem técnicas várias. de reprogramagem. Então, A a questão da mínima, doença. a menor técnica é 21 dias. Isso, Só que vinte e a um gente dias. tem que fazer todo dia. Esquecer Repetição. uns dias e fazer todo dia. Ó, então, mediante o seu tema e a minha experiência, é o seguinte: eu trouxe a minha consciência. Quem eu sou? Eu sou a Keila, imagem e semelhança de Deus, filha da Marli, filha de José Alfredo, tenho 3 irmãos, sou casada, estou como contadora e quero ter uma vida saudável. Como? Onde que está a dor? Se é emocional, eu tenho que olhar para dentro de mim, olhar a causa, me perguntar. Se é patológico, eu tenho que procurar o médico e ir lá ver o que que é. Se é psicossomático, quem que está fazendo que eu sinta isso? Aí eu faço umas perguntinhas, eu converto isso em energia boa. Essa pessoa me criou? Essa pessoa tem responsabilidade com o meu resultado? Essa pessoa, ela realmente, eu tenho que ter esse contato com ela? Agora, se for marido, se for esposa, filho, acabou. Aí tem que trabalhar dobrada Escolheu, a tá energia. escolhido. Tem que trabalhar a Escolheu, tá energia escolhido. dobrada. Aí, o que que você faz? Você treina. Você treina. Se o recrutamento não deu bom, você treina. Treina mais um Treina pouquinho, treina você, dobrado. treina dobrar. Então, quando eu começo a falar assim, eu quero, não é fácil, dá aquele desânimo, mas se você encontra pessoas que te ajudam, fica mais fácil a caminhada. E uma hora a coisa converte. Uma hora as coisas vão fluindo, porque Ó, é uma coisa que eu ouvi muito no multinível. Eu trabalhei com multinível por um período e é assim: faça até se tornar, faça até se tornar. Não tá bom ainda, continue fazendo. hoje, desde o momento que eu falei, vou sair da contabilidade, vou enxergar qual que é a minha posição dentro dessa função. Se realmente eu não tenho outras habilidades, quando eu falei que eu ia tirar esse tempo e tirei, eu tenho hoje assim uma dor de cabeça, mas é em função, né, de um ciclo aí menstrual, mas igual eu tinha todo dia, eu não tinha. Eu já cheguei assim, virar o dia, virar a noite, eu já cheguei ir para o pronto-socorro de tanta dor de cabeça e era apenas emocional. Era apenas emocional. De chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E aí eu fui e fiz um conjunto de coisas. Eu fui ao médico, mudei a alimentação, é, busquei saber o que que é. Então eu tirei o tempo para mim, né? Conversei com meu esposo, tirei o tempo para mim, descobri as causas, fiz essas tarefas e tô melhorando. E Ó, pra eu não frente. tinha essa linha. Aqui eu tô com um pouquinho de batom, mas eu não tinha essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha não tinha ela natural, eu já tinha perdido ela. E desse tempo pra cá, eu vim restaurando a minha saúde. Amém. Eu amei mesmo, meu filho, porque eu tava igual uma capinha assim que você jogava. Tava Mas descascando todinha, igual a gente aqui, nós e aqui no Nordeste que adora pegar sol na praia e que fica descascando. No caso dela não era sol na praia, era o próprio corpo dela que falava isso. E como é bom ter esse autoconhecimento. E mais as é muito bom. pessoas, elas querem as coisas prontas para mudar do nada e não vai acontecer. Então, assim, quando eu falei com Keila, né, ela me mandou um depoimento, eu perguntei se ela gravaria um depoimento para mim, quando ela gravou, eu disse,
faz a live comigo. E ela, eu já tô com frio na barriga. Eu disse, é uma maneira de treinar novamente. Porque é o seguinte, o meu irmão tá falando que a minha prima tá aí na live, a Lízia. Assim, expor era uma das minhas dificuldades, porque eu sempre lembrava dos meus erros. Eu sempre lembrava quem eu fui, dos erros que eu tive, dos conflitos que eu passei. Então, eu não achava que eu era digna de falar. E Mas aí, tudo tem seu tempo. desde que eu vi uma coisa que eu vi na live do Pablo Marçal, que ele falou e falou assim, Juscelino Kubitschek falou que que a capital do estado seria em Itajaí, Santa Catarina. E aí a capital foi para Brasília. Aí alguém chegou lá e falou assim: não, mas você falou que a capital ia ser lá em Santa Catarina. E ele falou assim: falei, eu não tenho compromisso com o erro, não. Então agora eu estou desfalando. Aí o que que eu pensei? A gente foi ensinada a falar e não voltar atrás. Aí foi e falou outro exemplo. Você não tem compromisso com o erro, porque quando você tem compromisso com o erro, você carrega ele. É verdade. Aí você erra com uma pessoa, você fica chateada, a pessoa ainda fala assim: você acabou pra mim, eu não confio mais em você. Aí você não vai sentir no seu coração, no seu corpo aquilo, não? Como que você não? Nunca vou ser perdoada, eu nunca vou ser desculpada. Era isso que eu senti. Aí quando ele falou que ele errou e não tem compromisso com o erro, é porque você sim pode voltar atrás, se desculpar e pagar a multa. Aí eu pensei, gente, eu trabalho com contrato, por que que não posso voltar atrás? Se lá no contrato tem uma cláusula falando, caso as partes caso as partes não queiram continuar o contrato, elas avisam com 30 dias rescindindo o contrato, sob pena de multa de tanto. Agora, eu posso voltar atrás, mas eu tenho que saber que eu vou ter uma consequência, eu tenho que pagar alguma multa, ou se de repente, se as partes for uma pessoa bem madura e fala assim, não, tá de boa. Deixa pra lá. Porque quando você fala, e aí foi o que eu vivi na minha profissão, quando você fala, eu errei, você assume o erro e fica por aquilo mesmo, você carrega ele. Mas quando eu várias vezes já paguei multa. Eu já cheguei e falei assim, não, fulano, eu errei, então eu vou pagar a multa. Aí a minha patroa fala, não, não precisa, não. Eu vou pagar porque eu pagando, eu vou saber que eu não vou poder errar mais. E eu não tenho mais compromisso com aquele erro. Um Agora, o erro que minuto. eu passa a senha. Um minuto para você se despedir e lembrando, né? Eu tenho um projeto voltado para a criação de filhos saudáveis, que sábado vamos ter uma live falando um pouco sobre isso, onde todo sábado às 20 horas eu trago uma pessoa que para mim são pessoas de relevância para falar comigo em forma de Obrigada! live. E próxima quarta eu volto novamente com o mesmo tema de adoecer é uma escolha. E eu conto com você É, para as próximas lives também, quando você estiver pode contar. sentir-se mais à vontade. E olha, aqui ninguém paga multa. O Ótimo! contrato quem firmou foi Deus, porque quando você se conectou Assim, comigo, não foi à toa. E aí eu vou tocar verdade. num ponto que incomoda muita gente. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com missão, tem a ver com realmente propósito. Tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sofri, se eu puder ajudar o próximo a não sofrer, então eu vou fazer. Então, Keila, obrigada de coração, coração, coração mesmo. Estou muito Agradeço. feliz em receber você aqui. E vamos marcar as próximas, porque eu tenho certeza que você tem muito a contribuir.
Tá? Eu agradeço também. E a mensagem que eu deixo é: todos nós tem algo para ajudar um ao outro. Agora, se você procurou um profissional e ele te falou aquilo que realmente fez sentido para você, a decisão é sua de sarar ou continuar doente.